enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, serve da sabedoria, rogai por nós. Então, meu povo querido, amados, nós estamos aqui então fazendo o nosso curso sobre a providência divina. A palavra grega providência vem de pronoia, né? Está ligada à palavra proimim, plano, projeto, em latim designio, que significa um desenho de Deus. Nós temos então algumas coisas que nos impedem de compreender a providência divina. A primeira é o problema do mal, o escândalo do mal, não é? E esse escândalo do mal se manifestou ao longo da história e se manifesta ainda no nosso mundo. Por exemplo, como eu dizia semana passada, o problema do Hitler, do Holocausto, né? Hitler, ele acreditava em Deus, mas ele acreditava na evolução das espécies. Como pressuposto, se aproveitaram disso, ele e também outros, para justificar a perseguição contra os judeus, né? Como eu disse, Pio XI escreve uma encíclica em alemão, coisa inédita, né? Apenas para dizer, né, que a providência era o Senhor que conduzia a história. E, em resumo, se nós fôssemos dizer em palavras e terminar aqui, seria: o plano de Deus qual é? É aquilo que dizia no catecismo antigo, né? Por que o homem foi criado? O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus e ao próximo e desfrutar de Deus por toda a eternidade. Isso seria mais ou menos traduzido do latim. Esse sentido profundo dessa visão do homem em Deus, né, nos faz entender alguma coisa. Deus quer o mal? Não quer o mal. Mas Deus é a causa última de tudo. Ele o permite, não é? Porque ele respeita esse mistério da liberdade humana, que quando ela é cativa é italiano, desculpa, quando ela é má, eu começo a falar italiano, quando ela é má, ela faz com que aquilo que o homem devia rezar dentro desse plano de amor foi destruído. Depois, uma outra visão que nós não podemos esquecer, que é o conceito de mundo. O conceito de mundo, no sentido de criação, ele não está ainda de modo perfeito, aperfeiçoado, né? Basta ver as grandes invenções, né? O acesso que você tem em outras coisas que não tem hoje. Eu me lembro que há 21 anos atrás eu fiz uma cirurgia no estômago, foi por biliparoscopia, né? Então o médico tem que aprender a usar o robozinho, né? E o meu médico falou: eu matei muitos carneiros fazendo cirurgia em carneiro para testar usar o robozinho, né? Há uma evolução que é maravilhosa e é querida por Deus. Então, por exemplo, hoje nós vencemos doenças que antes não vencemos. Mas a pergunta é essa: por que o mundo ficou nessa situação? Porque entrou o pecado no mundo. Se vocês verem lá no Jardim do Éden, quando o
Adão e Eva foram expulsos do jardim, toda uma linguagem figurada, o mundo lhe foi hostil. Não é uma imagem muito interessante. E também para dizer, né? A igreja é contra a evolução? Não. Nós não somos criacionistas. Nós não pegamos ao pé da letra a palavra, nós entendemos. A Academia de Ciência, pedida a João Paulo II afirmou com clareza: eu posso acreditar na evolução da espécie? Claro que posso. Mas uma coisa é clara, em relação ao ser humano, quando se deu a hominização, onde chegou ao máximo da preparação daquele ser para ser homem, no que se refere ao espírito, houve uma intervenção sobrenatural de Deus. Isso que é o ponto que não podemos perder, tá bom? E a questão da essência da providência, além daquilo que eu falava desse fenômeno do silêncio de Deus por causa das duas grandes guerras, né? Também nós temos a realidade do mal que continua. Eu queria só ler um trechinho para vocês. Do trecho da segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 13, ele disse: tomai conhecimento disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, os homens ficarão egoístas, avarentos, vaidosos, soberbos, intrigantes, rebeldes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, implacáveis, caluniadores, dissolutos, grosseiros, inimigos de todo bem, traidores, atrevidos, presunçosos e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Ostentarão uma aparência de piedade, mas negando-lhe o dinamismo interior. E ele diz: aconselha Timóteo, afasta-te também dessa gente. Quer dizer, nós não podemos dizer, nós não somos apocalípticos, né? O mundo, quando o Senhor voltará glorioso, nós não sabemos, mas sabemos que a impiedade cresce, né? A piedade, gente, a virtude da piedade é exatamente isso, né? O meu trato com Deus é filial, paterno, paterno, filial. E nesse sentido, né, além desses dois exemplos, eu me lembro uma vez, deu um branco agora, tinha um menino que era seminarista lá do seminário de Fátima, 2003, 2004. Ele foi adotado por um político, não me lembro bem o nome. Sei que o político estava na missa, lá no seminário, a missa do menino, no corpo presente. Era um menino adotado, não sei bem a história, me perdoe. Mas esse menino entrou no seminário. E uma sexta-feira, antes dele sair do trabalho pastoral, uma coisa assim, ele se confessou com o padre Oscar. O Oscar foi um famoso formador, morreu aos 89 anos no seminário de Fátima. E o padre Oscar disse que na sexta-feira, minutos antes do acidente, ele se confessou. E aí ele disse: agora eu estou pronto para tudo, até para morrer. Segundos depois ele morreu no acidente. Não me lembro bem a história. E lembro também esse fato dessa menina agora no Paraná. Dessa menina, né, que foi morta lá por carro, né? E que ela era da igreja. Inclusive a minha me mandou, eu tinha lido, mas achei tão bonito, né? Falar da fé, né? Que essa menina também, o padre disse que ela confessou-se, né?
disse: agora eu já estou pronta para ir para o céu, né? E depois o pai dela disse, né? Tão bonito, eu vou ler aqui. Olha o que disse o pai da moça, da menina: é uma grande tragédia. Não fiquei sabendo do que seria a motivação, mas a minha filha é uma menina de ouro, uma menina que não merecia o que aconteceu. Ela morreu inocente, e eu quero que essa morte dela seja uma comoção geral mesmo. A morte dela vai salvar vidas. O pai dela também era um católico praticante. Um pagão gostaria de que arrancasse os olhos do rapaz, né? E depois, em outro texto que eu não preparei também, ele dizia assim que perdoava, né? Só diz assim, o padre conta que ela se confessou antes e pediu e disse que estava pronta para ir para o céu. O que eu quero dizer com isso, não é? Que, continuando o nosso trabalho, temos que entender que nós não somos... Seu Geraldo, o senhor pode usar o celular à vontade, viu? Senão eu fico constrangido, tá bom? O que eu quero dizer, a gente não é simplista. Se o senhor me permite, durante a homilia, o padre disse uma frase que me interessou muito de perto e me tocou bastante. Então eu quis registrar. No momento em que eu registrei, ele falou de alguém que estava no celular, mas não estava se referindo a mim. Não. Estou falando, eu sei quem é, mas quem faz isso, sobretudo de manhã, não está nem aí com a paçoca. Mas ela zapeia a missa inteira. Ela não, algumas pessoas. Mas como eu disse, eu não vejo como um problema da pessoa que não consegue. A gente vai comer alguma coisa, tem pessoas. Acho que um dia a Fernanda, acho que a mãe dela me levou jantar numa pizzaria, acho que era véspera, não sei, uma festa, né? Tinha, Dia dos Pais. Chega lá, chega um homem com um filho, com certeza ele era separado, né? E foi levar o filho para celebrar com ele, né? Foi, não foi, Fernando? Eles ficaram o jantar inteiro, porque eu como muita pizza e eu demoro para sair. Cada um olhando para o seu celular. Que pena, né? Mas você vê que não é um problema, não é um pecado, né? É um problema emocional muito grande que nós estamos vivendo. Mas então, eu queria dizer isso porque a providência divina, ela é maravilhosa, não é? Mas a gente tem que entender como Deus age. Primeiro, gente, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Nós estamos aqui por um tempo, peregrinação terrestre. O nossa cidade não é aqui. O Senhor vai fazer de tudo para nos salvar, né? Mas aqui, como eu disse, e acho que eu falo muito para os meus dirigidos agora, cuidado com o mundo. A impiedade cresceu, né? Cuidado, falava ontem, né? As moças também, né? Desculpe. Quero casar, depois casa com traste, né? Porque tem traste, os homens do nosso tempo, né? Às vezes eu fico, como diz o espanhol, esperpêntico por exemplo, ver o que rola nesses grupos do WhatsApp, né? Pessoas mandando, até fala o nome técnico, nudes para o outro. Você não está perdido nesse sentido. Então, às vezes é melhor ficar solteira que entrar-se num mundo desse, né? Porque uma pessoa que vive dessas coisas é capaz de matar o outro, né? Porque a sexualidade está muito ligada ao amor.
E quando não se ama, a sexualidade se torna uma coisa monstruosa. Eu já falei para vocês, na época da pandemia, tive que voltar a fazer um curso que não é da minha área, mas eu sempre fiz muito bem, que era moral sexual. Eu não sabia mais, não tinha material novo. Eu falei com um amigo meu, conhecido meu, que fez o doutorado contemporâneo a mim, depois ele está nos Estados Unidos em missão, ele é norte-americano, e eu pedi a ajuda dele. E ele falou: posso te ligar? Dá teu zap aí. E ele disse, me chama de Lazarito, porque ele não sabe fazer Lazarito. Ele falou assim: olha, você sabe o que vende mais hoje em aplicativos de pornografia? São relações incestuosas entre familiares. Então você imagina como o mundão está, né? Então a impiedade cresce e a gente cuidado que vai viver no mundo com quem você vai se relacionar. Com todo o respeito, eu tenho muito medo de pagão ser meu amigo da onça. Então isso é um ponto essencial, que a gente tem que saber viver nesse mundo que ele é hostil a nós. E cresceu mesmo em piedade e crescerá mais. Agora, continuando, o que aconteceu? Nós falamos, né? Na história de José, ela é enigmática. José, ele tem claro que ele foi traído pelos irmãos, a inveja, porque ele era um menino querido do pai, o caçulinha. Mas ele disse: não foi vocês que me trouxeram aqui. Primeiro ele prova lá aos irmãos, né? Foi Deus que me trouxe. Quem levou foi os irmãos, mas ele viu que Deus o tinha permitido porque tinha um plano maior. Nesse sentido, eu já contei aqui, quando eu era vice-reitor do seminário na Suíça, eu conheci um senhor que se chamava Emílio Bernasconi. Ele era dono ali na Suíça italiana e também na francesa, de uma rede de supermercados. Ele me ajudava muito no seminário, porque todas as coisas que iam vencer dos supermercados ali próximo dele, ele levava para mim. Então tinha seminarista que passava a tarde tomando iogurte, essas coisas. E ele, quando morreu meu pai, eu voltei à Suíça. Eu estava muito triste. Foi lá que desenvolvi minha doença reumática, foi um gatilho de dor. Foi muito duro reconciliar-me com a ideia, porque meu pai era meu tudo aqui na terra. Era mesmo, e continua sendo, né? Porque o meu pai era maravilhoso. E ele uma vez ele me liga, falou: o senhor tem a possibilidade de me atender agora? Às vezes ele se confessava com ele: posso? Ele chegou: olha, eu não vim aqui para confessar hoje, eu queria contar uma história para você. E ele falou: quando eu tinha de 13 para 14 anos, o meu pai contraiu um câncer na garganta. E eu mandei uma cartinha para o Padre Pio, pedindo para o Padre Pio curar o meu pai. E eu pensei assim: e o meu pai não curou o meu pai, eu já falei isso aqui no início, e nem sequer mandou uma cartinha como ele mandava para todo mundo. E ele falou: eu odiava o pai. E um dia minha mãe chegou e disse: olha, você vai com o seu irmão lá para São Giovanni Rotondo, na Itália, que ele quer ver o Padre Pio. Eu não vou, mas você vai. Eu não estou pedindo, você vai. Você não quer ver o Padre Pio, o problema é seu. E aquele tempo, gente, não era como na Itália. Agora, para você chegar da Suíça italiana na São Giovanni Rotondo, é 3 horas de trem. Você pega o Pendolino, para em Gênova, pega outro carro. Aquele tempo demorava horas, dias. E ele falou que ele chegou lá não sei se já foram lá na São Giovanni Rotondo, onde tem uma pracinha, falou agora para o primo dele: você pode ir lá, fica lá o tempo que você quiser, eu vou te esperar aqui. Ou ali no bar da esquina que eu vou lanchar, blá, 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 blá. Aí o menino entrou na fila para se confessar com o Padre Pio. O Padre Pio falou: confissões encerradas, vou atender não sei quando. E disse assim, olhou para ele e falou assim: o Emílio está aí, né? Falou: tá. É por isso que eu agora vou falar com ele. Aí ele disse: ei, Emílio, vem aqui.
sei que você está bravo comigo, vem aqui, vem aqui. Eu não mandei uma carta para você porque eu precisava falar isso pessoalmente para você. Ele ficou terrificado, né? Padre Pio. Ele sabia que ele estava chegando. Ele disse assim: olha, vou te dizer uma coisa. Eu rezei para que seu pai fosse curado. Só que Deus me disse que a providência divina devia levá-lo agora, porque senão ele ia se condenar. Então foi oportuno levá-lo tão cedo. E ele ficou assim, transtornado. E agora vamos fazer o seguinte: vamos ali perto da Madonina, ali na imagem da Nossa Senhorinha das Graças, que o Padre Pio ama tanto, e vamos rezar o terço, porque você é bem sem vergonha. Todos os meses de maio e de outubro, sua mãe manda você ir na missa e rezar o terço, e você vai namorar as meninas. Você tem várias namoradas, e tem uma que chama Mariolina. Mariolina é Mariazinha em italiano, né? É um diminutivo. Que essa é a mulher da sua vida e que você atraiu muitas vezes. Então você toma jeito de homem, volta para sua casa, casa com a Mariolina, porque você é um desequilibrado afetivo. E a única mulher que pode te equilibrar é essa. E aí ele foi, casou-se. Bom, resumo, meu padre, tenho netos e bisnetos e tenho essa vida que o Senhor me deu a graça de ter essa rede de supermercados, graças a Padre Pio. É impressionante, né? Mas essa história, ele pegou e falou assim: vou te dar uma coisa que é muito rara minha, uma relíquia do Padre Pio, uma relíquia que ele pegou em vida, um pedaço da roupa dele. Falei: não, senhor amigo, é seu? Falei: não, é seu. Eu te quero tanto bem, Padre Cláudio, te admiro tanto, que eu sei quando você está sofrendo. Não se revolte contra Deus. Vocês entenderam? A providência é isso, né? Quem tem fé tem uma visão de conjunto da história que o pagão não tem, né? O mundo é cruel. O mal existe, mas quem tem a fé consegue ver o que antes não viu. E ele disse: o seu pai está no céu, eu te garanto. O céu me falou, e o Padre Pio sim, falava com o céu, né? Desde pequenininho falava com os anjos, São José. Então, é um mistério que ultrapassa a nossa capacidade, mas a gente tem que entender, né, que Deus, por um desígnio que nós não entendemos, Ele permite que tenhamos esse combate contra o que Paulo diz, o mistério da iniquidade. Bom, agora, praticamente, como viver então perante essa realidade? Providência divina e, não obstante, o mistério da iniquidade e o mistério do mal. Você sabe que o primeiro texto exemplar é a história de José, o segundo é o livro de Jó. O livro de Jó não são concórdias dos biblistas que seja uma história real. Pode ser que o autor tinha a experiência, porque nesse tempo o povo de Deus tem que se enfrentar com outras culturas, sobretudo a cultura que eu abomino, você já viu que eu não gosto, que é a cultura greco-romana. Porque a essência do conceito de história desse mundo é a que fala. O que vocês ouvem falar, eu já ouvi vocês dizer? É o destino. A palavra destino, para mim, é satânica. Só existe um destino, a felicidade e o céu. Foi isso que Deus pensou para todo mundo. Vocês entenderam? Agora, esse conceito de destino, esse conceito de que e depois, né, vem a famosa metempicose, que foi a origem do moderno espiritismo, né? Porque é fácil, o espiritismo explica tudo, né? Por que essa menina morreu? Porque ela teve que pagar um karma da vida passada. E começa aquela história, né? Aquela história que conversa para boi dormir e que muita gente dorme que nem boi, né?
porque exatamente tentar explicar aquilo que nós não podemos explicar senão à luz da fé. Nós sabemos que Deus é tão bom que do mal tira o bem. Então, nesse momento, e se vocês não querem, vocês pensam que o livro do Gênesis cronologicamente é o primeiro, não é? A primeira parte do Gênesis é nesse tempo, porque o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, tem que explicar que Deus é o Criador de tudo e que houve a queda, porque para esse mundo pagão, assírio, da Babilônia, o que era a explicação? O mundo surgiu da guerra dos deuses, o famoso mito da Tiamat, né? Tiamat foi aquela deusa que ela lutou e cortaram, o outro rei cortou a barriga dela e saiu a água e surgiu os oceanos, aquelas coisas assim. Então, num sentido simbólico, o autor explica que Deus criou tudo e tudo era muito bom, né? Mas entra o pecado no mundo. Jó é a personificação de alguém que é provado pelo mal. Demônio pede permissão para provar, uma imagem simbólica. Por isso que eu digo para vocês, né? Quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais nós somos odiados pelo demônio. É um fato, você não precisa ter medo, né? Precisa pedir ao Senhor a graça de estar próximo dele, porque o demônio existe, né? Inclusive chamam o Papa Francisco de tão fora da tradição, porque ele falou daí. Você sabe o que o Papa fez? Colocaram no lugar lá do Jardim Vaticano, no ano 2013, uma nova imagem de São Miguel Arcanjo. E o Papa falou: eu quero abençoar essa imagem. E ele preparou uma homiliazinha